Nessa terça-feira, a gente recebe a psicóloga Adriana Furlan, primeiro encontro dela com a gente aqui no Ponto Com News, para falar um pouco sobre comportamento, sobre educação, para falar um pouco sobre a família. Adriana, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ronaldo, muito bom estar aqui, né? Adorei o convite, já de cara já vou falando. Adriana, me diz uma coisa. A gente conversava há pouco, inclusive com o público, apresentando o tema da nossa conversa. E a frustração é uma coisa complicadinha para a gente lidar. A gente muitas vezes tem dificuldade para lidar com a frustração. Às vezes tem alguma coisa que a gente quer muito e não dá certo e a gente fica chateado, fica abatido. E os pais, nessa preocupação muitas vezes de proteger os filhos, não querem permitir que eles se frustrem. Esse é um comportamento muito comum dos pais de hoje, né? Extremamente comum e extremamente prejudicial. Os pais precisam compreender que para que alguém possa ter uma saúde psíquica adequada, esse indivíduo vai precisar aprender a lidar com o não. O não é fundamental, não apenas para a criança e depois jovem e adulto saiba aprender a lidar com as frustrações, mas também que desenvolva a própria inteligência. Porque quando uma criança recebe um não, essa criança é convidada, estimulada a melhorar o arcabouço de argumentações que ela tem em relação aos pais, para conseguir aquilo que elas queiram. Então, até para isso funciona o não? Sem sombra de dúvida, o não ele é fundamental para que nós desenvolvamos a nossa inteligência, a nossa interação social e principalmente a tal da resiliência, para que a gente consiga lidar com esses impactos dos nãos que o mundo trará. E o mundo traz. Resiliência é um termo muito importante dentro da psicologia, né? Porque diz respeito justamente a essa capacidade que a gente desenvolve ao longo do tempo a lidar com as dificuldades, né? E não apenas lidar com as dificuldades, Ronaldo, mas também de aproveitar os aspectos positivos do aprendizado em passar pelas dificuldades. E um indivíduo que não soube respeitar o limite do não e as regras sociais, esse indivíduo terá grandes prejuízos na vida adulta. Serão as pessoas que serão indulgentes, que não serão respeitosas, e a parte mais complicada que as pessoas não enxergam é que serão indivíduos extremamente inseguros. O não, ele cria uma cerca afetiva de proteção para uma criança e para um adolescente. Então, um indivíduo já adulto, que durante a infância, a juventude, teve o não com coerência. E aí vamos abrir um parênteses aqui. Tem pais, que ter coerência. Tem que ter coerência. Não é só ir distribuindo não. O discurso verbal tem que vir acompanhado com um comportamento adequado e coerente. Sim, sim, não, não. Eu digo sim, eu tenho comportamento de sim. Eu digo não, eu tenho comportamento de não. Então, quando esse indivíduo chega à fase adulta e ele teve esses predicados, ok, ele vai bem. Caso contrário, é uma frustração ver um indivíduo que deveria ser maduro e que não consegue lidar com circunstâncias simples da vida, como um término de relacionamento, por exemplo. Às vezes, lá na fase adulta, um termo de relacionamento pode se tornar um problema absurdo porque a pessoa não aprendeu a lidar com os nãos da vida? Sim, com toda certeza. Para ver o quão é importante um não. Então, quando eu recebo os pais no consultório, os pais falam assim, ai, mas dá dó, ai, coitadinho, só um pouquinho. Ai, outra coisa, Adriana, todos os amiguinhos, os pais permitem, os pais deixam. Eu vou falar, não, meu filho não vai gostar de mim. Outro probleminha. Há uma preocupação grande nesse sentido? Sim. De que o filho possa odiá-lo, possa não gostar? Exatamente. Então, quando os pais deixam de dizer não, pode ter certeza que esses pais têm muito medo de serem rejeitados pelo filho, ou então que esse filho não obtenha o grau de felicidade que eles gostariam que o filho tivesse.
E mal sabem esses pais que justamente ao serem liberais demais no sim, eles estão comprometendo a estrutura psíquica do filho lá no futuro. Bom, mas eles já vão colher isso ali na pré-adolescência, né? Eles já vão perceber que tem alguma coisa errada acontecendo. E assim, ter medo de errar, natural, tá ok. Mas hoje em dia existem tantos recursos, né, Ronaldo? A gente pode estudar, né? A gente pode estudar, a gente pode ver um vídeo, a gente pode assistir uma entrevista, a gente pode ler um livro, a gente pode procurar um profissional, né? Tem muita gente fazendo isso. Então, errar é humano, mas persistir no erro... já é burrice. Não é, Ronaldo? Não? É estar comprometido com o problema. Quando a pessoa está comprometida com o problema, ela tem dificuldade em enxergar diferente. Você está lá no carro, no lamaçal, acelerando e a roda só está, se enfiando no barro. Se você parar, olhar em volta, enxergar um toco, escorar na roda, você vai, mas aí você sai do problema para enxergar em volta. Então é assim que os pais deveriam entender e compreender que o não é necessário e que o ato de educação não é um ato de simpatia. É um ato de criar um indivíduo que vai ter estrutura psíquica, que vai ter boa sociabilidade, que vai saber lidar com as suas emoções. Porque depois, se esse indivíduo não tiver esses componentes, sem sombra de dúvida vai ser um ser humano, um indivíduo adulto, mas não maduro. Adriana, mas tem um momento para começar a dizer esse não? A gente começa desde que ele veio ao mundo. Você já ouviu falar na frase que educação vem de berço? Ela vem de berço porque é lá do bercinho mesmo. A educação começa lá. É claro que uma criancinha, quando nasce, até por volta do seu primeiro, segundo ano de vida, ela é o centro das atenções, até porque é uma criança extremamente dependente. Mas a partir do momento que ela começa a criar uma certa dependência, verbalizar algumas pequenas palavrinhas, né, já conseguir caminhar, você já está encaminhando ela para a retirada das fraldas e tudo mais, você já começa a ter que trabalhar. E a fase mais difícil, que é do auge do egocentrismo da criança, que ela é extremamente egocêntrica, é lá em torno dos seus 2, 3 anos de idade. Ali é a prova de fogo para os pais. E essa criança testa. Mas por quê? Essa criança é feita de princípio de prazer. O que ela quer, e agora. E ela não compreende. Não é porque a criança é teimosa, não é porque a criança é ruim. Essa criança nasceu com um gênio. Não, ela nasceu pura e ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser moldada. O caráter dela vai ser moldado, porque isso não vem, não é inato. A criança não nasce tendo conceitos de moralidade, conceitos éticos. Isso são criados dentro do nosso núcleo familiar. E se a família não trabalha bem isso, se os educadores não trabalham bem isso, essa criança fica sem referências. Completamente. E a gente tem visto tanta inversão de valores, né, Ronaldo? É mais importante ter do que ser. Então, o mundo vai mostrar aos poucos que não é bem assim. O ser é muito mais importante. Um indivíduo íntegro, inteiro, com valores morais, com valores éticos, que saiba respeitar o seu limite em primeiro lugar, que saiba respeitar o limite do outro, sem sombra de dúvida que é um indivíduo que não vai dar trabalho para ninguém, nem para ele mesmo, né? E aí, claro, né, se passou por essa fase na infância, foi bem trabalhado pelos pais, bem educado, quando chega na fase adulta, claro, vai ter lágrimas sim, né, porque todo mundo tem, o sofrimento faz parte, mas vai compreender que o sofrimento faz parte. Vai, exatamente, vai compreender que o sofrimento faz parte e vai compreender que esses desafios que a vida nos oferece, seja o término de um relacionamento, seja a perda de um emprego, seja a dificuldade para conseguir uma posição que gostaria, isso são eventos naturais e que acometem a todos. E se você for resiliente, como falávamos anteriormente, se você tiver condições de lutar, compreender que é com sacrifício sim, que é com muita luta sim, essa pessoa pode até demorar, mas ela consegue o seu intento. Mas ela acredita acima de qualquer coisa nela mesma. E esse é o problema de não haver não na educação, Ronaldo. O indivíduo não acredita em si. Porque lá em casa, quando eu sou o reizinho, e eu comando tudo e todos,
eu tenho a falsa ideia, a falsa impressão de que eu nasci para brilhar e que as coisas acontecem do jeitinho que eu quero. Aí eu vou para a sociedade, e vou para a sociedade lá na pré-escola mesmo, viu gente? Lá no jardim de infância. E lá não funciona. As pessoas não fazem o que eu quero. Os amiguinhos não dão o brinquedo que eu quero, a hora que eu quero. Eu começo a duvidar da minha capacidade. Mas aí eu não tenho elementos internos para trabalhar isso. Então, é uma judiação o pai que não diz não para o filho. Ele está prejudicando o desenvolvimento do seu filho e, sem dúvida, está contribuindo para esse ser humano ser extremamente inseguro no futuro. Adriana, valeu pela conversa. Foi um tema maravilhoso para falar contigo e eu espero que você volte aqui várias outras vezes. Convida que eu venha, eu que agradeço.